Quantas vezes você buscou concluir um curso, concluir um livro, que seja concluir uma tarefa, e ao mesmo tempo ia um grande esforço, mas mesmo assim parece que você não conseguia concluir. E aí você olhava para outra coisa e deixava aquilo que era realmente importante para depois? Pode ser que você passe por isso, ou pode ser que você conheça alguém que passe por essa situação, que se chama procrastinação. E pensando na procrastinação, sempre tem várias pessoas maravilhosas que estão sempre me falando: Pri, por favor, traz algum conteúdo para me ajudar a parar de procrastinar. Então eu preparei para você algo exclusivo, onde eu trago para você a procrastinação na visão sistêmica. Então seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Emura, sou terapeuta sistêmica e especialista em constelações sistêmicas. E aqui comigo você aprende a solucionar os bloqueios de qualquer questão que aconteça na vida já no primeiro atendimento através das constelações sistêmicas. Então fica aí se te interessa o assunto procrastinação. Então vamos lá, que aqui eu separei para você algo maravilhoso. Deixa eu te mostrar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, o que é procrastinar? Tem muitas pessoas que falam assim: ai, eu procrastino, ai, eu fico inventando coisa, fica ali se diminuindo. Calma, calma. Vamos colocar os pingos nos is, tá? A gente precisa entender o que é procrastinar, na verdade. É o que nós deixamos de fazer que é necessário ser feito, tá? É quando a gente vai concluir um objetivo, quando a gente vai concluir um curso, que seja um livro, que seja uma etapa na nossa vida, e a gente sempre costuma fazer o quê? Utilizar essas frases. Então, se você diz, presta atenção, se você fala essas seguintes frases: amanhã eu faço, segunda-feira eu começo, ou eu posso fazer isso daqui depois. Esse negócio de deixar para depois, né? Falar, eu vou empurrando com a barriga do jeito que dá, né? Conforme der certo eu vou fazendo. Presta atenção. Isso são sinais da procrastinação. Porque assim, a gente, sempre quando inicia algo, é importante a gente terminar, não é mesmo? Só que, então, existem questões que, por exemplo, está atuando dentro do campo sistêmico que nós estamos inseridos e que, ao mesmo tempo que requer muito esforço nosso, parece que a gente não consegue concluir. Por isso que é importante a gente conseguir identificar essas palavras, essas frases, para que a gente consiga encontrar um ponto de início para concluir esse ciclo que nos faz procrastinar. É isso mesmo. Quando dentro da constelação sistêmica a gente não consegue finalizar um ciclo, não significa que a gente está só deixando para depois, né? Existe algo que nos impede de finalizá-lo. A gente pode estar a serviço ali tanto do campo sistêmico, de repente a nossa própria consciência pessoal. Já falei muito sobre isso aqui, né? Sempre falo muito para as pessoas maravilhosas que me assistem. A consciência pessoal é aquela que nos leva a tomar certos impulsos, seja pelo nosso senso de pertencimento, seja pelo nosso senso de equilíbrio. Então, se a gente não conseguir identificar essas questões, a gente acaba deixando sempre para depois, a gente não finaliza esses ciclos, tá? Então, existem 3 formas de procrastinar também. Isso daqui é interessante observar, né? Quais são essas 3 formas? Primeira, quando você sabe que tem que fazer algo e não faz. Segundo, quando você não consegue ou não termina aquilo que você começou. E terceiro, aqueles que realmente deixam tudo para a última hora, mas fazem. Então, assim, quando se trata, né, dessa primeira, por exemplo, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. Isso realmente é procrastinar, tá? Eu sei que aquilo é importante, eu sei que aquilo lá vai me dar um resultado. Sei lá, por exemplo, você precisa entregar um trabalho
ou você precisa terminar um curso, né? E você começa a deixar sempre para depois. Você sabe que aquilo é importante, você sabe que aquilo lá vai te trazer uma grande realização na tua vida, seja para impulsionar nos seus negócios, seja para impulsionar no seu trabalho, seja para você poder, sei lá, concluir algum curso, enfim, né? A gente começa a perceber que nesse ciclo, né, existe algo ou uma força que parece que a gente não consegue finalizar. A gente não consegue ir, né? Parece que tem algo que nos puxa. Então, a gente tem que prestar atenção também que isso, muitas pessoas falam, é porque você tem preguiça. Gente, não é preguiça. A gente tem que prestar bastante atenção, né? E não confundir isso dentro das constelações sistêmicas, porque a preguiça realmente pode acontecer quando nós estamos realmente cansados. Tem dia que a gente quer deitar, tem dia que a gente quer dormir, tem dia que a gente quer descansar mesmo, porque tá ali no batidão a semana inteira, tá esgotado emocionalmente, fisicamente, racionalmente, né? O esgotamento mental, ele também traz esse cansaço. Então, a gente sempre tem que deixar muito claro que a procrastinação não é a preguiça, mas é olhar para aquilo que realmente vai te dar resultado e você deixar essa questão para depois. Então, de repente, você coloca o foco em outra coisa nada a ver para que você não conclua aquilo que é necessário. E isso é importante de você identificar. Na segunda parte, aqui, onde eu disse, né, quando você não termina o que começou, é quando você dá ali o pontapé inicial, inicia com aquela empolgação, de repente parece que perdeu a graça. Aí você vai falar, gente, perdeu a graça, vou deixar para depois. Só que esse negócio que você tá deixando para depois é o que vai realmente trazer um grande benefício para você. Né? Então, é importantíssimo a gente prestar atenção que na constelação sistêmica, a gente é natural, né? A pessoa, ela seguir num certo padrão e de repente falar, ai, nossa, que preguiça, mas eu tenho que fazer, né? Mas eu continuo, eu não paro. Pode ser que de repente a pessoa, ela sai daquele nível de platô, né? Desculpa, errei. Pode ser que ela saia daquele nível que impulsiona e ela entre num nível de platô. Isso é muito natural, porque você saiu daquele, você deu aquele impulso e depois você dá continuidade, depois você dá sequência naquilo que é importante. Então pode ser que de repente você fala, ai, nossa, aquilo lá me dá cansaço, aquilo lá, né, me deixa, como que eu vou dizer? Aquilo lá me deixa muito me faz perder a graça de continuar. É aqui que a gente começa a identificar dentro das constelações sistêmicas quem tem uma atitude de adulto e quem é que tem uma atitude infantil. Por quê? O adulto sabe o que é necessário ser feito. Gente, isso é muito claro. Todas as pessoas que estão na postura, na atitude do adulto, ela sabe o que tem que ser feito, ela sabe o que tem que ser entregue, né? Isso se chama responsabilidade. Agora, quando a pessoa está na postura da criança, ela fala, não, eu tenho que gostar, tem que ser prazeroso. É claro que tem que ser prazeroso. Porém, quando é algo que realmente vai dar um próximo passo para a gente na vida, a gente tem que prestar atenção que, será que eu não estou posicionado como uma criança aqui? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesse comportamento interno, porque sem a gente perceber, nós somos tomados, né, por esse momento onde a gente é aquela criança que, só quer brincar ou quer ganhar alguma coisa, né, quer ganhar a curto prazo. Isso daí vem muito dessa postura infantil, tá? Então, é importante a gente sempre prestar atenção. Se uma pessoa chega até você para que você a constele e ela fala, ai, nossa, perdeu a graça, não, eu só gosto na hora que eu tenho empolgação. Essa questão da empolgação tá muito relacionada a uma criança, tá? Tá muito ali, né? A pessoa tá muito na atitude infantil ainda. Ela precisa fazer o quê? Vir para essa postura de adulto, falar, não, é esse daqui que vai me levar no objetivo, é isso daqui que vai me levar para os meus negócios, é isso que vai fazer com que eu expanda ainda mais na minha vida, entende? É isso. E existe essa terceira pessoa que faz o quê? Aqueles que realmente deixam para a última hora, mas fazem. Esses daqui, de repente, é um nível de dopamina que começa, né, a dar uma carga dentro dela.
Então, não é que ela está deixando de procrastinar, ela realmente está deixando tudo para depois. Nesses casos, é importante a pessoa buscar uma forma do quê? De colocar um horário certo para ela durante o dia, para que a pessoa consiga equilibrar o dia dela inteiro dentro das tarefas necessárias a ser feita, né? Então, pessoas extremamente inteligentes costumam deixar as coisas para a última hora, porque elas falam assim: não, isso daqui eu já sei, eu vou conseguir entregar, né? E olha que coisa, ela acaba meio que se sabotando inconscientemente, falando: não, isso daqui eu sei, isso daqui é fácil, eu consigo fazer de última hora. Mas então por que não faz antes, ao invés de entregar de última hora? Né? Então isso daqui não é procrastinação, isso daqui é uma forma na verdade é uma falta de conseguir colocar uma coisa em cada horário, né? Saber delegar o seu dia com as suas tarefas, tá? Então isso daqui não é um caso específico para a constelação sistêmica. Já as outras é sim um caso para a constelação sistêmica, tá? Continuando. Então não confunda procrastinação com preguiça, porque é uma coisa completamente diferente da outra. Tem gente que realmente é pessoa preguiçosa. Isso daqui, gente, é realidade, né? Então tem gente que realmente tem muita preguiça. Aí a própria pessoa que sente a preguiça, ela que deve tomar consciência disso, porque não vai adiantar nós consteladores chegarmos ali, ou o terapeuta ou o psicólogo chegar e falar: olha, você é uma pessoa preguiçosa. Não vai adiantar, né? Isso não vai ajudar a pessoa a se despertar para a vida, né? Então, nada melhor do que a própria pessoa que passa pela preguiça tomar essa consciência e falar: realmente, eu sou muito preguiçoso. Porque quando ela traz isso para a realidade dela, ela reconhece que ela não está se esforçando para fazer algo, aí é diferente. Já os procrastinadores, eles não fazem aquela questão em específico, porém elas trazem um grande nível de preocupação. O preguiçoso, ele não traz isso. Ele fala: ah, não tô nem aí, tipo, se der zebra deu, tô nem aí, sabe? Tipo, isso é realmente uma falta de responsabilidade que o preguiçoso tem. Os procrastinadores não. Eles são muito responsáveis, tanto é que eles acabam fazendo o quê? Se preocupando. Depois que eles não fazem aquilo ou eles esquecem, eles começam a se auto-sabotarem ou a se auto-punir. Aí eles começam a falar de si mesmos, né? Eles começam a se invalidar. Gente, é uma coisa absurda. Como que eu sei disso tudo? Porque eu já fui muito procrastinadora. Tem vezes que eu deixo também alguma coisa para depois, eu falo: meu Deus, olha eu querendo procrastinar. Então agora quando a gente toma consciência, a gente fala: nossa, não preciso mais fazer dessa forma, eu posso fazer um pouquinho diferente do que foi lá no passado. Continuando. Vamos lá. Então quais são as sensações? Isso daqui é muito importante para quem vai fazer uma constelação ou para quem será constelado. Porque dentro das constelações sistêmicas nós observaremos o quê? Os sentimentos, as sensações que a pessoa traz. Não é somente aquilo que a pessoa está falando. Qual é a sensação? Como que ela se sente com isso? Tem pessoas que procrastinam e tem pessoas que ficam felizes, tem pessoas que ficam chateadas, tem pessoas que se sentem frustradas, né? Então a gente precisa observar tudo isso que está por trás. Então anote isso. Primeira coisa, a primeira das sensações, no topo de tudo, vem a culpa. Por que eu tô falando isso? Gente, o que eu já fiz de atendimento, de procrastinação, não tá escrito. A culpa vem em primeiríssimo lugar, sabe? As pessoas falam: nossa, eu me sinto muito culpado, eu me sinto muito assim, pelo fato de não executar, e aí, pelo fato que eu não executei, deixei para a última hora, entreguei de qualquer jeito, aquilo lá me deixou mal pra caramba, então eu não mereço receber pelo que eu fiz, ou eu não mereço receber aquela nota, sabe? As pessoas se punem, né? Acabam se invalidando. Outra coisa, uma sensação de nível de estresse elevado. Esse nível de estresse elevado é muito delicado, porque no nível de estresse elevado, a pessoa ela não consegue realmente focar somente em uma coisa. Ela dispersa, né? Porque a mente dela tá tão assim carregada de pensamento que ela fala o seguinte: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer algo que não vai me estressar tanto.
né? Eu não vou me culpar tanto se eu não fizer, porque eu estarei ocupado com outras coisas. Olha que coisa profunda, né? Uma outra sensação, medo. Tem muitas pessoas que sentem medo, de repente, de assumir uma função que não é dela. De repente, a pessoa sente medo de assumir uma responsabilidade que não é dela. Então, é sempre sobre isso, né? Observar quais são as sensações que não fazem com que a pessoa consiga encerrar aquele ciclo, com que ela não consiga finalizar aquilo que ela se propôs a fazer. De repente pode ser o medo, de repente pode ser a culpa. Vai saber. Tem tanta coisa por trás. Por isso que eu falo para todo mundo, gente, cada pessoa é única, tá? Outra coisa, comparações. Aí a pessoa que procrastina, ela começa a se comparar demais. Tem que prestar atenção nisso. Olha só, quando a gente observa num campo sistêmico, nós vamos perceber o quê? Qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? De onde que essa pessoa veio? Como que as pessoas ao redor dela lidavam com a situação? E aí você vai observar onde que essa pessoa está procrastinando. Ah, Pri, ela está procrastinando lá dentro do trabalho dela. Então nós vamos observar como que é o meio em que ela está vivendo. Aí a pessoa, de repente, ela olha e ela acabou de, é um exemplo, tá? Ela acabou de entrar num emprego e ela começa já a se comparar com uma pessoa que já está há 10 anos lá dentro. Não tem como, né? Não tem cabimento. A pessoa começa a se comparar com outras, né? Ela esquece de olhar para si mesma. Então, esse modo comparativo, né? Ah, eu vou me comparar com aquele que já está há mais tempo no mercado. Ah, eu vou me comparar com o meu irmão que é mais velho. Gente, é isso que as pessoas têm que começar a trazer para a consciência, principalmente dentro da constelação sistêmica. Primeiro, qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? Qual é o contexto que está acontecendo ao redor dela para que ela entre nessa parte de comparação? E aí sim nós olharemos para essa parte da origem dela, que é a parte familiar, do campo sistêmico familiar, para depois olhar para a parte empresarial, entende? Então a gente precisa ampliar esse olhar. Quais são os motivos que levam essa pessoa a se comparar a todo momento? Isso é importante. Uma outra coisa, invalidação. A pessoa começa a se invalidar, ela acha que ela nunca é o suficiente, então presta atenção nessas palavras. Ai, eu me sinto insuficiente, ai, eu acho que eu nunca vou dar conta de fazer aquilo lá. Existem vários contextos por trás que faz com que a pessoa se invalide. Todas as vezes que alguém começa a se invalidar demais, realmente, ela vai pensar o quê? É como se a mente dela ficasse programada e dizendo assim, olha, não vai adiantar você se esforçar desse tanto, porque no fim das contas, o que vai acontecer? Nada vai dar certo para você. E a pessoa começa a contar essas mentirinhas para ela. A outra parte, pesos nos ombros e na nuca. Isso daqui é muito comum de acontecer para as pessoas que procrastinam. Por quê? Quando a gente vai observar todo o campo sistêmico, a gente percebe que muitos dos procrastinadores, eles sentem dores nos ombros e na nuca. O que isso significa? Quando a gente vai pegar um peso, né, na nossa vida, a gente assume uma responsabilidade, a responsabilidade, ela pesa onde? Os ombros. Olha que profundo. Então, quando ela pesa os ombros, às vezes a pessoa ela vai se encurvar. A pessoa procrastinadora, geralmente, ela sente muito peso aqui nessa parte, porque são responsabilidades que ela assume sem que ela perceba. Às vezes é até inconsciente, ela acaba topando tudo, né, e não fazendo nada no final. E isso é perigoso, né? E isso faz com que a pessoa ela acabe se culpando. E quando a pessoa se culpa demais, ela começa a sentir dor na nuca. Ela fala: "Meu Deus do céu". As pessoas, a maioria das vezes, quando sente cansaço, fazem assim, né? Fazem assim, você já percebeu? Elas esticam assim, ó, e falam: "Ai, nossa, eu não aguento mais". Ela sente uma dor na nuca, ela sente uma dor no pescoço, fica até com torcicolo às vezes. Olha que profundo, né? A nossa própria alma falando pro corpo: "Olha, para, olha o que você tá fazendo com você". Por quê? A pessoa, ela quer sair daquele lugar, né? Ela tá pedindo ajuda porque ela quer finalizar algo, mas de repente ela assumiu alguma coisa que não é dela, ou de repente ela se ocupou fazendo coisas das outras pessoas, e dentro da constelação sistêmica é isso que a gente consegue identificar, os motivos que estão levando essa pessoa a sentir essa dor no ombro, essa dor na nuca, de repente se invalidando, achando que ela não é o suficiente. Nós vamos conseguir observar o que está por trás nas constelações sistêmicas.
Continuando aqui, cansaço e fadiga. É natural. A pessoa só chega e fala assim, eu fico cansada, eu não consigo terminar o que eu me propus a fazer. Sabe por quê? A mente dela tá levando ela para 1 milhão de lugares. Ela sabe que é aquilo, que algo vai trazer um benefício para ela, vai trazer um grande ganho para ela, só que ela vai deixando para depois, ela vai deixando sempre para depois. E aí ela fala assim, eu sinto muito cansaço, meu Deus, meu dia inteiro não rendeu. Não é que rendeu. Essa pessoa procrastinadora, ela fez o quê? Ela se propôs a fazer uma coisa, só que aí ela quer ter, sabe? Ela acaba contando uma mentira pra ela, do tipo, olha, você faz tantas coisas. É mais ou menos assim que funciona, tá? E quando vamos observar dentro do campo sistêmico, essa pessoa ela começa a olhar para várias outras histórias de outras pessoas. Ela acaba querendo assumir lugares de outras pessoas. De repente é o lugar da mãe, de repente é o lugar do pai, de repente assumiu a função do irmão mais velho, mas ela não assume a função dela. Então ela assume uma função que é dela e assume também a função das outras pessoas. Olha aqui o peso nos ombros. Nossa, tá pesado, como que as pessoas ficam? Se curvam, meu Deus, não aguento sair daqui. Mas é realmente por causa disso. Os procrastinadores, eles acabam trazendo e contando histórias para sua cabeça de que forma? Dizendo assim, eu tenho que lavar a louça, mas agora eu tenho que limpar a casa, mas eu tenho que cuidar aqui, mas eu tenho que atender lá, e vai deixando aquilo que é importante para depois. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Na constelação sistêmica, a gente consegue identificar isso dentro do campo, tá? Continuando. E a pessoa vai reclamar, né? Tô cansado, tô com fadiga. Mas é claro, fez tudo para todo mundo e deixou sempre aquilo que era importante para si mesmo, para depois. Aqui. Sensação de incapacidade. É muito natural essas pessoas terem essa sensação. Eu sou incapaz de concluir isso. Eu não dou conta, isso é grande demais para mim. Se a pessoa não observar a postura interna, como que ela está, né, diante daquela situação, ela está olhando para aquela situação como uma pessoa adulta, ela está olhando para aquela situação como uma criança, é mais ou menos assim, a postura, a minha atitude está sendo adulta ou está sendo uma atitude infantil ao lidar com aquela questão em específico? Aí a gente começa a observar. Por que eu me sinto incapaz? Eu preciso observar os meios que me levaram a não finalizar aquela coisa e comecei a contar mentira para mim. Essa incapacidade, essa ideia de incapacidade não surgiu agora, já vem vindo ao longo dos anos. É aqui que a constelação sistêmica consegue nos levar. A gente vai lá no passado, a gente vai observar dentro do campo o passado dessa pessoa. De repente foi alguma questão que aconteceu com a mãe, de repente foi alguma questão que aconteceu com o pai. E calma, fica aí, continua aí que você vai perceber quantas coisas ainda tem para aprender aqui, tá? Eu vou falar sobre isso. E paralisação. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu me sinto paralisado, eu me sinto amarrado, eu tô de pés e mãos atados. Olha que coisa profunda, pés e mãos atados, por que a pessoa se sente assim? Sendo que é algo que ela gosta, de repente é algo que ela faz com muita excelência. Então a gente começa a observar, pés e mãos atados, espera aí, né? A pessoa tá se sentindo paralisada, sente que algo puxa, algo trava. Isso daí é algo relacionado à procrastinação. A gente pode levantar aqui o nosso ouvido e falar, peraí, deixa eu dar uma aprofundada nessa parte. Vamos olhar nesse campo, né? Vamos observar os motivos que está levando essa pessoa a se sentir paralisada. Então, todas essas são as formas que uma pessoa sente antes de entrar numa constelação sistêmica. As sensações são culpa, nível de estresse elevado, medo, comparações, invalidações, peso nos ombros, na nuca, cansaço, fadiga, sensação de incapacidade e paralisação. Anotou, né? Então tá. Continuando. Aí o que eu fiz? Eu trouxe alguma questão voltada para a neurociência para que você compreenda melhor ainda, porque não vai adiantar eu te falar somente sobre o campo sistêmico se você não entender como funciona a tua mente também. Porque olha só, dentro da constelação sistêmica, nós não vamos observar somente o campo coletivo, nós vamos observar o campo pessoal, tá? Nós não vamos observar a consciência coletiva somente, a gente deve levar em consideração a consciência pessoal, aquilo que está levando a pessoa a agir naquele impulso, a não finalizar aquele ciclo.
tá? Então eu trouxe um pouquinho só de neurociência para que você consiga compreender melhor como que funciona a nossa cachola. Vamos lá! Como funciona a nossa cachola, Pri? Nós temos o instinto de sobrevivência. Qualquer livro que você pegar, você vai ver ali dentro da neurociência, você vai entender sobre o funcionamento, né, do nosso cérebro, da parte reptiliana do nosso cérebro. Ali está totalmente voltado e desenvolvido para que a gente possa sobreviver. Aí você vai falar, Priscila do céu, mas o que tem a ver a procrastinação com sobrevivência? Tem tudo a ver, e calma que você vai entender, tá? Porque dentro da consciência pessoal, nós vamos agir para nos defender ou nós vamos agir para fugir daquela situação. Então, olha só, quando acontece alguma questão específica, um conflito, uma situação, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então ele vai começar a liberar o quê? Endorfina, dopamina, serotonina, adrenalina, que são o quê? São neurotransmissores importantes para a gente conseguir executar uma ação. Então vamos supor, se você está ali numa situação que, sei lá, você vai executar, né? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer fazer uma live. Isso daí é uma coisa que todo mundo me fala, né? Ai, Pri, eu quero tanto fazer uma live, mas eu me sinto estranho. Mas por quê? O nosso corpo, ele vai começar a trabalhar, ele vai falar, opa, essa pessoa maravilhosa tá indo pra ação, peraí, deixa eu liberar esse monte de neurotransmissores, porque ela vai se preparar para agir, né? Então, aqui é onde chega aquela bomba, né, de hormônios, de neurotransmissores, para que a gente possa executar alguma coisa. Essa execução seja para ir, né, para fazer, para agir, ou seja para fugir daquilo que está acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Todos esses neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios que regulam o humor, o bem-estar e para a ação. Quando nós não fazemos algo que seja prioridade ou que é necessário, o que vai acontecer com essa bomba de neurotransmissores no nosso corpo? A gente vai começar a criar pensamentos. Olha isso. Que vai começar a fazer o que nesses pensamentos? A contar historinhas, mentirinhas, para te ajudar a liberar mais ou menos neurônios. Então, mais ou menos hormônios. Então, olha só, liberou ali aquela carga de hormônios, de neurotransmissores. Você não fez. Aí você fala, nossa, eu preciso fazer, mas eu vou fazer outra coisa. O que vai acontecer nessa parte? A tua mente tá com tanta adrenalina ali, tá com tanta dopamina, que ela vai começar a falar, e aquilo lá? E aquilo lá? Olha só, você não faz nada. Aí a gente começa a contar historinha para nossa cabeça. E a gente começa a fazer o quê? Sim, validar. E aí a gente começa a entender que dentro da consciência pessoal, além dessa parte da gente querer executar, a gente percebe que ao mesmo tempo nós começamos a contar historinhas para nossa mente que ouvimos da onde? Do nosso campo familiar, daquele ambiente que a gente sempre viveu, questões que às vezes a gente fazia por impulso, mas que de repente a mãe ou o pai ou o irmão ou alguém falava, lá, você não faz porque você é isso. E aí as pessoas começam a fazer o quê? Assim, validar. Olha que profundo, olha como que a constelação ela consegue mostrar pra gente questões que estão por trás, os motivos que nos levam também a contar historinhas para nossa cabeça. Então, continuando, quais são os pensamentos que surgem quando você vai executar a sua ação? Por exemplo, se você não tomar consciência dos pensamentos que estão tomando você nesse momento, das sensações que estão tomando em você nesse exato momento, não vai nem adiantar você querer ficar olhando para a tua constelação, para a tua família, porque você não está nem se entendendo. Então é importantíssimo você saber o seguinte, quais são esses pensamentos que chegam até você que está procrastinando hoje, tá? Eu faço porque eu sou obrigado? De repente você fica falando, não, nossa, eu só faço isso daqui porque eu sou realmente obrigado a fazer. Eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do meu trabalho.
Então a gente tem que trazer a pessoa para a realidade, né? A pessoa ela não tem que fazer uma coisa porque ela não gosta. Vai buscar então alguma coisa que você gosta de fazer, mas vamos liberar esse espaço, né? Vamos sair dessa função. Geralmente quando as pessoas falam assim, ai não, eu sou obrigado a fazer isso. Não, peraí, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a coisa nenhuma. Cada um só faz aquilo que está devido na sua função dentro do campo sistêmico. Nada além disso. Pesou demais, está difícil demais, é porque esse lugar não é seu. Dentro da constelação sistêmica, a gente consegue ver isso, né? Então ninguém é obrigado a nada. A gente faz aquilo que nós temos facilidade de entregar. E claro, a gente vai entregar ali no nosso tempo, no nosso momento, a gente entende, né, que cada pessoa é única, cada pessoa tem um movimento, tem pessoas que realmente pegam tudo muito rápido, tem pessoas que são mais lentas, mas isso não diferencia o lugar de cada um de jeito nenhum, tá? Então presta atenção, o que você está perguntando na sua mente? Então presta atenção, o que você está contando para você? Você acha que você precisa realmente fazer as coisas obrigado na tua vida? De jeito nenhum. Olha só. Quais são os ganhos e benefícios que eu terei fazendo ou executando isso? O que eu ganho com isso? Não, peraí, você sempre vai sair ganhando se você executar alguma coisa, independente do que for. Tem os ganhos, seja ganhos financeiros, seja ganhos de nota na faculdade ou num trabalho, seja ganhos, sei lá, tem algo que vai ganhar. De repente, eu vou ganhar um sorvete, não sei, né? Então, é muito importante você perceber, peraí, eu tenho que ganhar com isso? Ninguém sai somente ganhando quando executa ninguém sai sem ter que contribuir de uma certa forma. O ganho não é somente para uma pessoa quando vai executar ali uma ação. De repente, tem questões que sim, que é somente para uma pessoa, mas geralmente, se tiver mais pessoas envolvidas, espera aí, o ganho é para todos, né? Então vamos todos juntos, ou se não, e cada um também dentro da sua devida função. Agora, é um ganho somente para mim. Não, isso daí é muito egóico. Tudo que a gente olha e fala, não, é somente para mim, é só para mim, eu vou trazer benefício só para mim. Aí pode ser que de repente a pessoa, ela comece a falar, não, somente para mim, fica meio estranho também, né? De repente só para mim, eu vou ficar sozinho dentro dessa parte. Então vamos observar quais são os ganhos que todos vão receber ao eu conseguir concluir isso, né? Quais são os ganhos que tanto eu quanto o meu cliente, ou quanto eu e a minha empresa, ou quanto que eu e a minha casa, a minha família vai receber de benefício se eu conseguir concluir tal coisa. É interessante que dentro do campo sistêmico nós vamos realmente observar ali toda a consciência pessoal e ao mesmo tempo a função dessa pessoa dentro do seu campo sistêmico, seja um ambiente profissional, seja um ambiente familiar, né? Seja no ambiente entre os amigos, nós sempre vamos observar a função de cada um, né? Aquilo que eu entrego, aquilo que eu recebo, o benefício é mútuo, né? Todas as pessoas nasceram para uma contribuir com a outra, ninguém consegue crescer sozinho, né? Então a gente começa a perceber que existem funções. Agora, se essa pessoa, ela assume uma função achando que é só para os ganhos dela, somente em benefício próprio, sabe? Sem pensar no benefício que ela vai oferecer para outras pessoas, que ela vai servir a vida, aí provavelmente ela vai continuar se procrastinando, sabe? Ela vai continuar sempre deixando para depois. É uma coisa muito doida, né? Se eu ficar livre disso, isso daqui é uma história que todo mundo conta para si mesmo. E se eu ficar livre disso que me propus a fazer? Como que a pessoa vai se sentir? Se a pessoa pensa assim, por exemplo, para você conseguir identificar, né, se você está realmente procrastinando ou se você não está no seu lugar dentro do campo sistêmico, é observar isso. Se você se prontificou para fazer alguma coisa e você fala assim, tá pesado, não tô conseguindo finalizar e papapá, não consigo, não quero. É importante você pensar assim, e se eu ficar livre disso? Como que eu vou me sentir? Tem pessoas que falam assim, nossa, se eu ficar livre disso, parece que vai sair um peso das minhas costas. Tem pessoas que falam, não, se eu ficar livre disso, alguma coisa vai acontecer, fica muito estranho. Então, ou seja, dentro desses dois
desses dois pontos que eu acabei de trazer para você vai te ajudar a identificar se realmente você está dentro da sua função ou se realmente você assumiu uma função que não é sua, tá? Gente, é nessa clareza. Então, geralmente, dentro da procrastinação, a gente é tomado a serviço, às vezes, de fazer algo que não é nosso, às vezes, de fazer algo que não cabe a nós. Então, a gente tem que entender qual é o nosso lugar dentro desse campo sistêmico. Então, continuando. Eu preciso fazer porque todos fizeram. Isso daqui é fortíssimo. Eu preciso fazer porque todos fizeram. Então, eu vou te trazer aqui uma história muito interessante. Já fiz um atendimento de uma cliente que ela falou assim: Priscila, eu não tô conseguindo concluir o meu curso de Direito. Eu falei, tá, vamos olhar, né? Eu falei assim, se a sua constelação fluiu, o que você gostaria que mudasse ou que melhorasse na sua vida? Ela falou assim, eu não queria sentir esse peso, eu quero finalizar, mas eu não queria sentir esse peso, parece que é uma coisa muito estranha que eu não tô sabendo explicar. Quando nós fomos observar dentro da constelação dela, olha que interessante, todas as pessoas da família dela, o pai, a mãe, os irmãos, ela, se não me engano, ela tinha 3 irmãos, né? Ela era a quarta filha ela era a quarta filha, né, dessa família, e os outros 3 irmãos dela eram todos advogados também. Ela falou assim, eu fiz direito, Pri. Aí deixa eu falar direitinho, né? Aí dentro da constelação dela, ela acabou assumindo. O que ela assumiu? Pri, eu só fiz direito porque todos da minha família queriam fazer. Porque todos da minha família fizeram direito. Mas não era algo assim que fazia meu coração vibrar. Falei, então o que faz seu coração vibrar, maravilhosa? Ela falou assim, nossa, Pri, se eu fizer essa parte de terapias, não sei, eu gosto de ouvir sobre constelação sistêmica, eu acredito que eu ficaria muito mais feliz se eu entrasse na parte de psicologia. Gente, olha isso, a pessoa sofreu 5 anos na faculdade, não estava conseguindo finalizar porque estava seguindo o sonho de quem? De outras pessoas. E não era o sonho dela. Então a gente sempre tem que observar, será que a pessoa está realmente procrastinando? Será que ela está contando história que é porque todos da família fizeram? Presta atenção nisso. É isso que a gente precisa prestar sempre atenção. Será que realmente eu estou assumindo algo que eu realmente gosto? Ou eu estou fazendo somente porque as pessoas da minha família ou os meus antepassados fizeram? Dentro dessa percepção, a gente consegue encontrar o nosso lugar no campo sistêmico, a gente consegue encontrar realmente a nossa força, quando a gente traz essa verdade que está oculta, né? Porque o campo sistêmico faz isso, a constelação faz isso, ela nos mostra o que está oculto, as verdades, ou até mesmo as mentiras que estamos defendendo dentro de nós. Entende? Eu vou fazer porque todos fizeram. Então eu quero gostar disso, mas lá dentro, na tua consciência pessoal, fica assim, não, mas você não gosta disso. E a sua mente racional fica, eu gosto, eu tenho que gostar. Não, ninguém tem que gostar de nada. Ninguém é obrigado a nada, né? Eu gosto, eu não gosto. Eu nasci para isso, eu não nasci para isso. Por isso tem pessoas que têm dom para uma coisa, tem pessoas que têm dom para outra. Ou seja, olha que coisa mais linda, na constelação sistêmica conseguimos encontrar a função de cada um, né? E aí o que ela fez? Sim, gente, aí ela agiu com a má consciência. Pri, eu não sei o que é má consciência, então aguenta que em outro vídeo eu falo sobre má consciência para você, tá? Vamos terminar a procrastinação. Ela agiu de má consciência e falou assim, eu vou finalizar. Apesar de toda a dificuldade, eu sei que eu terei que encarar a minha família. Olha isso. Pri, eu sei que eu vou ter que encarar a minha família, mas para eu ser feliz eu vou ter que acabar com esse curso, eu não vou dar continuidade nele. Eu vou ficar muito mais feliz. Vai ser difícil porque a minha família vai me criticar demais, mas eu vou seguir a área da psicologia. E ela fez isso, gente. E claro, teve que agir de má consciência. Claro que isso daí é um assunto para um outro vídeo, tá? E se você quiser, eu posso até falar mais sobre má consciência. É só você escrever aqui. Pri, fala um pouco mais sobre essa má consciência, que eu acho que eu tô precisando disso, tá? Que eu faço com o maior carinho para você. Mas vamos continuar aqui. Então, a procrastinação na visão sistêmica. O que nós podemos olhar na constelação? Por exemplo, pessoas que acham que procrastinam no trabalho ou na profissão. De repente, a pessoa acha assim,
Ai, eu tô na função, mas nossa, gente, ai, que cansaço, que preguiça. Ai, nossa, eu tenho que voltar pro trabalho. E a pessoa vai, e as pessoas dentro do trabalho começam a falar, e você fala, ai, cansei. Ai, gente, olha que pesado, né? Pessoas que trazem essas questões podem constelar. O que mais? Porque procrastinam para desfazer, às vezes, dos objetos antigos. Tem pessoas que falam assim, eu tenho que arrumar, eu quero fazer um limpa, mas eu deixo para depois. Ai, eu quero dar uma reviravolta aqui na minha casa, tem um monte de coisas que eu não uso mais. Ai, mas eu acho que eu tô apegado. Ai, mas eu deixo para depois. Podemos constelar isso também, tá? Pessoas que às vezes acham que procrastinam para estudar ou para concluir algum curso ou para concluir alguma coisa, pode constelar também, porque a gente nunca sabe se a consciência pessoal está a serviço aqui do campo sistêmico ou se ela está defendendo algo que aconteceu realmente na sua própria vida ou se é alguma coisa do campo sistêmico, porque dentro das constelações sistêmicas a gente consegue trazer essa cura do campo de algo que aconteceu lá no passado, fazer essa reconciliação, né, da onde de repente foi rompida uma das leis sistêmicas, e aí a gente consegue através dessa neutralidade, né, que a gente consegue reconciliar no campo, a própria pessoa começa a trazer novos benefícios para a vida. Ela consegue ter uma melhor força, uma maior força para seguir adiante, porque ela entende que ela não precisa mais voltar naquele passado, ela entende que ela não precisa ficar amarrada naquela história, né, que foi com as pessoas da família, como por exemplo essa história da advogada que eu acabei de te contar, que queria ser psicóloga, né, e que se tornou psicóloga, mas a gente consegue entender que existe uma história que de repente as pessoas querem seguir e que não é necessário. E aí ela acha que o problema é ela e que, sei lá, que a pessoa começa a se invalidar, achar que ela, ai, nossa, eu sou burra, ai, eu não sei nada, eu sou uma fraca, ai, eu sou incapaz de fazer alguma coisa, todo mundo me julga. Não é isso. De repente, você só não está no teu lugar ou na tua função certa. Porque a gente não vai procrastinar quando é uma coisa que a gente realmente gosta. A gente vai realmente com carinho, a gente vai realmente com amor, a gente entende que nós estamos a serviço de algo. Por exemplo, para eu montar aqui toda essa live para você, por exemplo, para eu gravar todo esse vídeo aqui para você, eu gravei, eu construí todo o conteúdo com muito carinho, foi prazeroso. Ah, Pri, você não cansou? Lógico que cansa, porque você vai pesquisar, você vai lembrar, você vai olhar vídeos, né? Igual no meu caso, fui olhar vídeos que eu tinha constelado, eu fui observando, pegando os tópicos, então eu fui criando tudo com muito carinho, né, para poder contribuir com vocês. Ah, Pri, mas não é só para benefício próprio? Não, porque eu tô aqui, tô fazendo o que eu gosto e ao mesmo tempo buscando formas de entregar o melhor, tanto para você quanto para os meus alunos, que eu sei que estão sempre aqui assistindo as lives, assistindo os vídeos que eu posto. Então é sempre sobre isso, né? Aí quando a gente tá no nosso lugar de força, a gente não procrastina, a gente faz. E olha que interessante, às vezes é uma coisa que você fala, gente, eu sei que é pesada, né? Porque a responsabilidade, ela chama o peso ali, né? Tipo, ela traz esse peso pra gente. Só que a gente fala, nossa, eu sei que é meio pesado, mas tá leve pra mim. É tranquilo de fazer. Isso significa que você está na sua função dentro do campo sistêmico. Olha que coisa interessante. Continuando aqui, a gente precisa observar também sobre pertencimento e lealdade. Pri, por quê? Nós vamos, dentro da nossa consciência pessoal, né? Que eu tinha te prometido que eu iria falar um pouco sobre consciência pessoal, olha isso. Dentro da consciência pessoal, nós vamos defender o pertencimento ou a nossa lealdade por alguém, né? Então, dentro do pertencimento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer essas frases. Eu faço porque todos fizeram, eu faço porque os meus pais querem que eu faça assim, eu faço porque eu preciso fazer igual a eles, que é aquela história da advogada. A lealdade também vai nos fazer dessa forma. Por quê? Dentro da lealdade, eu sigo alguém com um amor tão cego,
Eu gosto do que fizeram, eu quero fazer igualzinho, porque eu sinto que aqui eu sou pertencente. Eu fazendo igual a todos, eu sou amada por todos. Olha que coisa profunda. Aí é onde as pessoas têm dificuldade de olhar para a sua própria verdade. Elas começam a contar o quê? Mentiras para si mesma, né? Ah, eu tenho que gostar disso, eu tenho que fazer isso. Não, eu faço porque me faz bem. Eu faço. É claro que às vezes tem coisas que são questões de trabalho que a gente olha e fala, nossa, isso daqui é muito chato, porém isso é necessário para os negócios. Nossa, isso daqui é necessário para que eu consiga oferecer o melhor para os meus clientes. Ah, isso é necessário porque eu consigo oferecer melhor aqui para minha família. Gente, querendo ou não, tudo é convivência, tudo faz parte de convivência na nossa vida. Então eu vou conviver com uma pessoa, eu quero oferecer o meu melhor. Assim como a pessoa também que vive comigo, ela vai querer oferecer o melhor. Olha que coisa profunda. Então a gente faz tudo pelo pertencimento, tudo pela lealdade, para se sentir amado, né? A inclusão de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, geralmente, quando a gente não consegue concluir alguma coisa na nossa vida, porque estamos procrastinando, nós vamos ter que observar 3 tópicos aqui, que eu até separei para você. Ó, primeiro, quem da sua família opa, quem da sua família não conseguiu concluir ou terminar alguma coisa? De repente, você pode estar seguindo essa pessoa por uma lealdade, ou de repente você deve estar olhando para essa pessoa num amor tão cego e seguindo o mesmo destino dessa pessoa. Ó, isso é profundo. Segundo ponto, quem da sua família não teve a oportunidade de fazer aquilo que você estava fazendo, ou daquilo que é necessário ser feito? Geralmente também, olha como que está ligada essa consciência pessoal junto ao campo familiar. De repente você não consegue concluir porque aquela pessoa não teve oportunidade. Quantas constelações sistêmicas, quantas constelações eu já fiz de pessoas que queriam finalizar um curso, tinham dificuldade de finalizar um estudo, mas ela não conseguia concluir porque as pessoas da família dela não conseguiram concluir um estudo, elas não conseguiram passar, às vezes, do ensino fundamental para o ensino médio, sabe? Então a gente começa a observar esse amor cego, que é onde faz as pessoas que dentro da constelação sistêmica nós chamamos de emaranhar, né? Onde faz com que as pessoas se emaranhem, elas entrem em um conflito que é do próprio campo sistêmico, não é uma questão somente dela, tem algo do sistema dela que não permite que ela finalize esse ciclo. E o terceiro ponto, onde que é realmente o seu lugar? O que realmente você gosta? Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, Pri, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu nasci para fazer, eu tô perdido. Então você começa a perceber que não tem nada a ver com procrastinação, tá mais voltado para uma frustração de si mesma, a pessoa que só fez de tudo para servir os outros e ela não olhou para si mesma. Ela usou tal cor de roupa porque alguém usa e sei lá, né? Ela deixou de olhar para si mesma porque até então ela gostava, sei lá, da cor azul, né? E outra pessoa utilizou um rosa e ela falou, ai, nossa, eu vou usar só o rosa porque a outra pessoa usou, sei lá. Então a gente começa a observar que tem pessoas que não sabem nem o que realmente gostam, fizeram porque pessoas da família também fizeram. Ah, eu não sei fazer outra coisa. Deixa eu te contar uma história. Por exemplo, a história do meu pai. Meu pai, ele era fotógrafo, mas ele veio de uma família de fotógrafos. O primo do meu pai, o primo mais velho dele, ele era fotógrafo e ele ensinou meu pai, meu tio a tirarem foto. E foi o primeiro emprego que, na verdade, eles acabaram se tornando autônomos e foi algo que a única coisa que eles aprenderam a fazer, né? Mas hoje meu pai ainda olha, ele fala assim: "Nossa, Pri, eu gostei tanto, né, de tirar foto, só que chegou ao fim". Então, você começa a perceber que de certo, uma coisa importante de eu contar. Eu queria seguir. Olha que coisa interessante. Eu queria fazer a mesma coisa que meu pai fazia.
Eu queria tomar conta do estúdio fotográfico, eu queria fazer algo, né? Eu queria saber tomar conta, né, das câmeras, fazer a iluminação. Tanto é que eu aprendi, né, a trabalhar numa câmera, tirar umas fotos, fazer algumas poses. Eu entendi como que funciona, né? Então eu fazia books. Foi ali que eu comecei a desenvolver várias habilidades. Mal eu sabia que todas essas habilidades que eu aprendi no estúdio fotográfico eu poderia utilizar de uma outra forma, né? Só que aí, de uma forma inconsciente, o que eu fazia? Eu queria continuar sendo fotógrafa. Só que estava pesado para mim, porque não era o que eu gostava. Eu fazia por quê? Porque eu tinha aprendido com meu pai, porque já tinha uma tradição na família, olha que coisa profunda. Já tinha tradição na família, né? Que meu pai já tinha aprendido tanto com o irmão dele quanto com esse primo. Então, todos eles trocavam tudo isso, então fazia parte da minha história. Mas isso não queria dizer que eu tinha que ser fotógrafa também. Só que eu me punia, eu me sabotava nas outras coisas que eu queria fazer na minha vida. Porque eu achava que eu tinha que seguir esse caminho de fotografias e não era, né? Então o que eu fiz? Eu peguei toda essa bagagem e fiz algo de bom. Hoje eu utilizo tudo que eu aprendi com o meu pai dentro das fotografias e coloco aqui nos vídeos quando eu vou fazer alguma gravação, eu trabalho com a iluminação. Então olha que coisa bacana. É isso que a gente precisa entender. Não é precisar fazer igualzinho eles fizeram, seguir os mesmos passos, seguir os mesmos destinos, né? Mas sim fazer algo de bom com tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente trouxe de bagagem. Olha como que isso é profundo. Aí sim a gente consegue encontrar o nosso próprio lugar. Quando a gente traz aquela bagagem, quando a gente traz aquela história e faz algo de bom, sabe? Consegue aplicar dentro de um outro lugar, consegue aplicar dentro de um trabalho, de um novo serviço, em um novo caminho. Então é isso. Uma coisa muito importante também é que dentro das constelações sistêmicas, quando se trata ali da procrastinação, é observar a falta de um pai. Por quê, Pri? A falta do pai. O pai, ele traz essa força provedora, sabe? Isso tá dentro das leis da natureza, desde quando, né? Nasceram, apareceram, surgiram os homens, surgiram os animais. A gente observa que essa força do macho, essa força do masculino é a força da caça, é aquele que vai, que busca. Então a gente precisa observar essa força propulsora também na pessoa, porque nós não somos da natureza. Se a gente é um ser da natureza, obviamente nós também trazemos essa força junto com a gente. Nós temos isso dentro do nosso inconsciente coletivo. Então nós precisamos buscar essa força do masculino, né? Do macho, aquela força masculina que vai nos fazer seguir adiante, para que a gente consiga seguir adiante, para que a gente consiga pôr o ponto final, a força, né, de fechar um ciclo. Olha que coisa profunda. Procrastinação está muito ligado também à finalização de ciclos. É profundo isso. Então, a força propulsora está muito relacionada ao pai, a proteção também. Eu consigo proteger, eu consigo finalizar alguma coisa quando eu me sentir bem. Eu sinto que está tudo bem se eu finalizar. Eu me sinto protegido. Olha como que a gente vai aplicando toda essa filosofia da constelação sistêmica dentro dessa abordagem, né? Olha que interessante. Há uma história que você conta para não agir e se sentir protegido. Tem alguma coisa que acontece aí. Às vezes as pessoas que procrastinam, elas não percebem, mas ela tem uma história que ela fica contando que não a permite agir. De repente, é porque todos da minha família fizeram. É porque as pessoas não puderam. E como que eu vou me sentir se eu finalizar isso? É porque estão me jogando muita responsabilidade que eu tô assumindo função que não são minhas. Então a gente precisa observar qual é a historinha que a gente conta. De repente falar, não, é porque eu conto pra mim a todo momento que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que abraçar o mundo. Não, ninguém abraça o mundo. Quem abraça o mundo realmente vai procrastinar, vai se colocar em lugar de salvador. Ixi, vai virar um rolo e entra mais emaranhado do que consegue sair. Aí vai arrumar mais questões que não vai conseguir finalizar. Olha que coisa doida.
E o que estava por trás nos meus atendimentos? Claro, né? Assim como eu te disse, eu gosto sempre de trazer tudo aquilo que está na minha bagagem de experiência ao longo desses anos que eu faço constelação. 8 anos de constelações tem bastante história para você. Mas o que eu percebi dentro de todos os meus atendimentos? Primeiro, as pessoas estavam seguindo por amor cego os mesmos passos dos demais da família. Isso está muito ligado com a lealdade. Outra coisa, as ordens impostas ou porque os outros fizeram assim. A pessoa segue muito para proteger esse senso de pertencimento na vida dela. É profundo demais. E percas de territórios, isso daqui é muito profundo também. Quando se fala de percas de território, está relacionado a tudo que os nossos antepassados perderam, seja por guerras, perca de um lar que protegia a pessoa, tudo que se refere a uma desproteção, tudo que se refere a uma perca de território, perca de casa, perca de terras, está muito relacionado também a uma procrastinação. Você vai falar, nossa, Pri, eu achava que era uma coisinha tão pequenininha, mas tem coisas dos meus antepassados que não conseguiram. Então, por exemplo, como que eu cheguei nessa parte da perca de território dentro do campo sistêmico? Olha só, já fiz atendimentos de pessoas que não conseguiam desfazer de questões, não conseguia se desapegar de bens materiais muito antigos, lá do Arco da Velha, sabe? De 1900 e Guaraná de rolha. A pessoa não conseguia largar aquilo. E ela sabia que não servia para nada, mas ela tinha um apego emocional. E ela sabia que aquilo não fazia mais bem, sabe? Estava acumulando muita coisa dentro de casa. E ela queria desfazer. Quando olhamos dentro do campo sistêmico, observamos essas histórias, que ela estava muito inserida na história de guerra na família dela. Pessoas que perderam tudo. Pessoas que perderam tudo no passado, elas vão ter dificuldade, né, de fazer esse movimento de liberar também. Que de repente a gente fala que é procrastinação. Mas de repente a pessoa ela precisa desapegar, ela não está procrastinando, ela precisa trabalhar esse desapego, entender que aquela história foram dos antepassados, né? Que aquela história ficou no passado e que a pessoa pode, a partir de hoje, liberar isso. Então, de repente, vem ali dentro da consciência pessoal aquela culpa, ai, eu vou me culpar, porque como que vai ficar, né? As pessoas da minha família perderam tanto, e isso daqui é uma forma que eu sinto que eles estão juntos a mim. Então, a gente precisa respeitar também esse processo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela traz para a consciência, nossa, realmente, estava muito relacionado ali à guerra. Nossa, realmente, pessoas da minha família perderam ali as casas delas, enfim, perderam o que elas tinham, mas quando a gente vai observar, a gente começa a respeitar para que cada pessoa possa se desenvolver da melhor forma possível, porque aí ela vai trazer para a consciência pessoal. O que ela traz para a consciência pessoal dela? Eu não preciso mais ficar ali, né, segurando aquele monte de coisas. Eu posso entregar, eu posso doar para pessoas que não têm, porque agora eu entendo que isso são histórias dos meus antepassados. Hoje eu sei o que eu quero para minha vida. Hoje eu me permito viver a minha própria vida, então eu consigo colocar um ponto final nisso, eu consigo dar continuidade, fazer com que as coisas fluam, eu não vou mais procrastinar, eu também não vou mais me culpar. Da mesma forma, no campo sistêmico, a gente observa pessoas que não conseguem finalizar os estudos, lembra que eu disse? Não conseguem finalizar os estudos porque pessoas do passado não conseguiram finalizar também. Então a gente vai levar sempre tudo isso em consideração, olhar com respeito para si mesmo, olhar com respeito para todo o campo sistêmico. Isso é o essencial dentro das constelações sistêmicas. E se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma dificuldade, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa ou teve girada de chave, comenta aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama e deixa aqui nos comentários. Se acaso você quiser saber de mais alguma coisa, eu vou ter o maior carinho de vir aqui e te responder também. Um beijo para você e até o próximo vídeo.